a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo 6 e 7, que foi um primeiro tempo que Elias viveu, e então seca-se a água do ribeiro. 1 Reis, capítulo 17, versículos 6 e 7. Hoje nós vamos falar sobre primícias santas, sobre a misericórdia do nosso Deus. Nosso Deus é um bom Deus, amém? E quanto mais nós nos aproximamos dele, e quanto mais nós temos aprendido sobre ele, mais nós temos amado a Deus, e mais nós temos descoberto quanto recurso, quanto ele tem nos oferecido. 1 Reis 17, versículos 6 e 7, todos abriram? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Podemos assentar. Você conhece essa passagem bíblica? Deus havia determinado que por 3 anos e meio não haveria chuva sobre a terra, haveria um período de escassez. E o povo começa a sofrer, né? Quando tem escassez, o povo sofre. Quando os que lideram não lideram bem, o povo sofre. Quando existe pecado, o povo sofre. E o povo começa a sofrer. E a palavra do Senhor diz nós não vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre Deus sustentando Elias aqui. E os corvos lhe traziam pão e carne, e os corvos abandonam até os filhotes, mas quando Deus manda, quem come carne, do comedor, disse Sansão, saiu comida. E é assim que acontece. E naquele momento o ribeiro seca, e o Senhor diz, está na hora de você mudar de lugar, está na hora de você sair daqui. Existem mudanças na nossa vida, que elas só acontecem por meio da escassez. Eu não sei você, mas eu já experimentei várias situações sobre essa. Às vezes nós somos muito dogmáticos, muito apegados a sistemas. Todos nós somos apegados a sistemas. Você pode ver a sua rotina. Dificilmente você muda a sua rotina sem você adequar uma disciplina na sua vida. Sua rotina é algo que você faz mecanicamente. Nós somos assim, nós nos adequamos ao nosso sistema. E às vezes as coisas elas não estão boas e nós continuamos. E às vezes as coisas começam a ficar ruins e nós continuamos. E às vezes as coisas começam a ficar péssimas e mesmo assim nós continuamos. E aí é necessário que Deus nos dê um empurrão. É necessário que Deus faça alguma coisa para que nós saiamos daquela situação e que nós possamos ir em busca de algo que realmente vai funcionar. O ribeiro seca, não estou falando isso no caso de Elias, estou falando no nosso caso. E o Senhor diz, agora é hora de você mudar de ares. Mudar de ambiente, mudar de situação. Você vai agora para uma cidade chamada Sarepta, uma cidade de Sidom, cidade no capítulo 16, versículo 31, você não precisa ler, uma cidade de Jezabel, onde Jezabel nasceu. Foi para lá que Deus mandou Elias. E a Bíblia diz assim, que o Senhor dá a direção para ele agora para ele ir numa cidade estranha, uma cidade fora das cercanias de Israel, no versículo 8. Então veio ele a palavra do Senhor dizendo, a palavra do Senhor de direção veio antes do ribeiro secar ou depois do ribeiro secar? Versículo 8. 7, o ribeiro secou. Versículo 8, a direção. O que você entende disso? Às vezes você quer a bênção antes da necessidade, você quer a direção antes da escassez. Nós somos muito apressados. Só que por mais que sejamos apressados, nós não apressamos o nosso Deus. Por mais que eu e você estejamos angustiados, desesperados e oramos, Senhor, por favor, Senhor, não tarda, Senhor, descruza os braços, Senhor. Ele vai fazer na hora que tem que ser feito. Só que Elias não tinha essa questão de preocupação. Elias era um homem que confiava em Deus. Então ele sabia, o ribeiro estava secando, e agora? Ele ficava assim, e agora? Falta um balde, falta 35 litros, falta 15 litros, não. Ele sabia que a direção vinha depois da escassez. Pastora, por que às vezes Deus me faz ficar diante das dificuldades? Porque eu e você só valorizamos a presença de Deus quando nós sentimos a presença da necessidade.
Quando eu e você somos confrontados com a necessidade, quando eu e você estamos diante da necessidade, nós sabemos a grande diferença de quando estamos diante de Deus. E às vezes nós estamos diante da necessidade e faltava um copo, faltava o último copo. Então o ribeiro secou. E ali estava Elias diante da necessidade. Então o Senhor diz assim: agora vem para você a direção. Eu não quero dizer que você tem que ser alguém adequado às necessidades. Eu quero dizer que você precisa aprender a esperar. Quantas coisas na sua vida você já fez de errado porque você queria acertar? E tudo que você não devia fazer era ter feito. Tudo que você devia ter feito naquele momento era ter esperado. Mas você, como eu, gostamos de acertar, gostamos de dar certo, queremos dar certo. E aí nós fazemos coisas de uma maneira precoce, de uma maneira precipitada. E aí cometemos erros. E aí nós percebemos que aquilo que nós fizemos nos coloca em uma situação muito pior daquela que nós estávamos. Uma situação da qual nós estamos muito mais embaraçados, muito mais carentes e muito mais necessitados. A Bíblia diz que a direção vem depois do rio secar. Versículo de número 9. Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Eu queria perguntar uma coisa para você. Deus trabalha de uma maneira estranha. Estranha para mim, estranha para você. Não seria mais fácil Deus sustentar Elias de uma maneira natural? Claro, e é obviamente que haviam pessoas em Sarepta ou em outra região que tinham sustento, que tinha condição. Só que Deus não é como eu, como você, que busca caminhos fáceis. Não, nós temos a tendência, somos tendenciosos a buscarmos atalhos, somos tendenciosos à facilidade, somos tendenciosos a ter tudo para ontem, tem que ser ontem. É para ontem. O que Deus fez? Ele pega a viúva mais pobre, a que ia cozinhar a última refeição, e eu vou dar uma oportunidade para essa viúva. Eu vou enviar na casa dela aquele do qual eu tenho aliança. E essa mulher vai ser abençoada por causa de Elias. Você vai hospedar-se na casa de uma viúva de Sarepta, que é da cercania de Sidom. Jezabel era dali, era fora da fronteira de Israel. E ele diz uma palavra: eu ordenei que ela te sustente. O que significa esse ordenar? O que significa? Significa que ele tinha ido adiante quebrantando o coração dela. Significa que ele tinha ido adiante preparando o coração dela para a chegada de Elias. Significa que quando Deus me dá uma direção e a direção para você, ele já foi adiante. Ele já deu ordens. Ele já colocou as coisas em ordem. Só Deus coloca a minha vida em ordem. Só Deus coloca a sua vida em ordem. Nós achamos que às vezes somos absolutos, que temos o controle de todas as coisas, mas o único que consegue colocar a nossa vida em ordem é Deus. Por isso que quando você está com a sua mente perturbada, você precisa dobrar o seu joelho lá no seu quarto, ou então vir à igreja, ou então entrar no seu recôndito e dizer: Deus, põe a minha cabeça em ordem, não permita que o meu coração, que os meus sentimentos arranquem de mim a capacidade de pensar, porque é isso que as emoções fazem. Os nossos sentimentos, quando eles estão totalmente fomentados com preocupações, tudo o que eles querem fazer é prejudicar a nossa condição racional. Nós não conseguimos pensar. E aí você fica sozinho e não dá certo. E aí você se isola e não consegue pensar ainda. E aí você chora e não consegue pensar. Por quê? Porque somente Deus aplaca o domínio e o governo dos nossos sentimentos, permitindo que a nossa mente volte ao equilíbrio.
O que eu e você precisamos entender que quando Deus me dá uma direção e Ele dá a você, Ele está indo adiante. Ele diz: eu ordenei que ela te sustente. Você não vai ter que ser um pedinte, você não vai ter que ser um mendigo, você não vai ter que ser uma pessoa que chegará lá e se humilhará. Eu dei ordem para que ela te sustente. Quando Deus me dá uma direção e a você, nós não iremos caminhar nessa direção como pedintes, como medíocres. Nós chegaremos como pessoas das quais Deus já foi à frente. Diga glória a Deus. Continuando, a palavra do Senhor diz assim no versículo de número 10. Então ele se levantou sem questionar. Diga para o teu irmão: não questione. Uma das coisas que nós fazemos muito é usarmos a boca. Ao invés de abençoar a situação, nós reclamamos, murmuramos, questionamos. Por que eu fiz? Por que aconteceu? Eu deveria ter. E por que? Por que? Eu não tenho resposta. E nem você. O homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. A Bíblia diz assim no versículo 10, e ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, ficou observando. Certamente Deus vai mandar essa viúva ao meu encontro. Como é que eu vou sair batendo? Escuta, mora uma viúva aqui? Escuta, mora uma viúva aqui? Não. Escuta, vocês conhecem alguma viúva? Faria uma reunião na cidade de todas as viúvas. Diria assim: 2, 3. Ó Senhor, me mostra qual é a viúva. Essa. Diga comigo: direção. Elias sabia que o Deus que o mandou a Sarepta ia mandar a viúva de encontro a ele. Nós precisamos aprender a perceber os sinais de Deus. Deus, quando Ele nos dá a direção de algo, Ele vai facilitando. Eu não tenho que ser adivinha, você não tem que ser adivinho. As bênçãos se encontram, Elias e a viúva. Quando Deus manda você fazer algo, Ele manda a sua bênção vir ao seu encontro. O que nós precisamos entender é que nós temos que parar de querer ser adivinhos, de bater em tudo quanto é porta. Você já viu gente assim? Ele se acha dinâmico, ele bate em todas as portas, ele faz de tudo, ele diz assim, pelo menos eu não estou parado. Peraí, você está se cansando, você está mostrando que você não tem fé e que você não tem direção. Porque você precisa aprender a bater na porta certa, e para isso você precisa ouvir a Deus em primeiro lugar. Você precisa atestar, você precisa confiar na voz dele. E quando ele vem o quê? Uma viúva ao encontro. A Bíblia diz assim no versículo 10, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Se ela estava apanhando lenha, porque ela tinha alguma coisa para cozinhar. Outro sinal. Se ela estava apanhando lenha, ela ia acender o fogo. Se ia acender o fogo, ela tinha alguma coisa para fazer. Você consegue discernir os sinais de Deus? Pastor, eu fico tão confuso. Eu não sei se é essa, se é essa, se é essa. Esquece isso aqui. Aqui, Aprenda a ter olhos no coração. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a receber confirmações. Não se permita, não se deixe ir pelos seus sentimentos. Quantos erros você já cometeu na sua vida? Nós já cometemos porque fomos emocionalmente convencidos. Não porque vai dar certo. Pensamento positivo não trabalha por mim e nem por você. O que trabalha por nós é o Deus de Isaías, que diz: eu conheço um Deus que habita em um alto e sublime trono, e também com contrito, e trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha por nós. Amém? E ele olha a viúva pegando lenha. Ela tem algo para cozinhar. Continuando, ele disse assim: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para que beba. Isso foi um teste de bondade. A água era escassa, principalmente a água salubre, saudável. Era muito escassa. Por que
que ela trouxe água para ele? Você sabe que ela estava cozinhando a última refeição da sua existência. Ela não ia precisar muito de água. E ela era uma mulher bondosa. Você é uma pessoa boa? Pastora, bom é só Deus. Deus e os filhos dele. Você é uma pessoa bondosa? Sabe, irmãos, hoje nós temos vivido uma leva muito grande de cristãos rancorosos, de pessoas que ficam buscando por vingança, buscando fazer mal. A palavra do Senhor diz assim, que nem um copo de água fria que você dá vai ser esquecido. Aprenda a esquecer os males que as pessoas te fazem. Aprenda. Você já viu um leite quando ele está no fogo fervendo? Quem já teve filhos pequenos e foi dar banho na criança, e o leite ferve, derruba e baixa, ferve, derruba, ferve. Até não ferver mais para cima. Pessoas também são assim. Quando pessoas resolvem falar mal de você ou se levantar contra você, até que elas não encontrem outro. Quando elas encontram outro, ela vai esquecer você. Então deixa o leite ferver, abaixar, ferver. A hora que não tiver mais nada para ferver, não vai ferver mais nada. A questão é, aprenda a ignorar quem não merece sua atenção. É impressionante como o cristão, com tanta facilidade, ele tira os olhos de Deus, do que Deus fala, do que Deus quer, e ele desvia os olhos para as pessoas que ele deveria ignorar. Não deveria dar a atenção devida. Isso vale a pena de ser ouvido? Não. Então eu não vou valorizar. Porque se você começar a dar ouvidos tudo que você ouve, se você começar a acarretar todos os malefícios que as pessoas te fazem, é impossível você não ser contaminado, não se tornar uma pessoa má, não se tornar uma pessoa infeliz. Você sabe quais são as pessoas que mais sorriem? As pessoas que mais são felizes são as que são menos contaminadas. São as que menos dão valor aos que os outros dizem. Quando você olha um crente sempre sorrindo, um cristão sempre alegre, sempre animado, você pode ver, ele aprendeu o segredo de ignorar o que merece ser ignorado. Coisas, falas, comentários que precisam ser ignorados, devem ser ignorados. Por quê? Porque eu tenho mais o que fazer e você tem mais o que fazer. O quê? Viver. E viver bem. É ou não é? Nós só temos uma vida, Hebreus 9, 27. Porque o homem está sujeito a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Só temos uma vida. E nós temos que qualificar essa vida. A Bíblia diz que essa mulher era bondosa. A seca não amargurou o coração dela. A fome não amargurou o coração dela. A última refeição, que ela ia cozer para ela e para o filho, não amargou o coração dela. Quando as situações ruins da sua vida amargam o seu coração, elas estão te impossibilitando de alcançar a bênção. Não permita que o seu coração seja maculado pelo teor daquilo que você vive. Você é mais do que acontecimento. Eu provo isso para você. Quantas coisas boas você já viveu? Quantas coisas ruins você já viveu? Mas não passou? Passou. Passou. Foi embora. Já foi. E o que ficou? Ficou a experiência. Ficou a fé. Ficou os memoriais que você confiou em Deus, acreditou. Os depósitos que Deus colocou na sua vida. Então o que nós precisamos entender, que eu não sou o que eu vivo. Eu não sou o meu erro, eu não sou o meu acerto. Eu sou muito mais do que isso. Ela não havia se permitido contaminar-se pela situação miserável do qual ela vivia. Pastora, mas como que eu posso achar que eu sou importante se eu não tenho dinheiro? Então você quer dizer que o seu valor é o dinheiro? Dinheiro é valor? Não. Valor é caráter. Valor é dignidade. Isso é valor. Jesus diz: o homem não vale por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é.
Nosso valor, eu valho por quem eu sou, você vale por quem você é. O nosso valor é a nossa fé, é a nossa idoneidade, a nossa identidade. Situações passam. Um dia você não teve, hoje você tem. Hoje você tem, amanhã você não pode ter. E aí, qual é o problema? Nós estamos no mundo. Agora a questão é, essa mulher não permitiu que a circunstância amarga a tornasse amarga também. Ela não se permitiu envolver-se com a circunstância. Ela tinha um bom coração. Você tem um bom coração? É gostoso ter um bom coração, não é? Existem pessoas que elas não se aguentam. Isso é compreensível. Gente má, deve ser ruim conviver consigo mesma. Gente boa, não tem problema com solidão, não tem problema em conviver consigo mesmo, porque gosta da própria companhia. Você gosta da sua companhia? Eu também gosto da minha, eu acredito que você gosta da sua. Porque tem sido feita uma grande obra dentro de nós. E essa obra é feita por um grande arquiteto chamado Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele pede um pouco de água para ela. No versículo 11, indo ela trazê-lo, ele chamou e lhe disse, ela havia sido aprovada no copo de água. E ele diz, ela é boa, ela tem um coração bom, é essa mulher mesmo. Aí ele manda, diz, espera aí, volta aqui. Aí ele faz um pedido um pouco mais severo. Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Me dê pão para comer. Elias faz o teste. Eu quero falar uma coisa para você. Uma vez Davi descobriu algo. Ele diz, eu não darei a Deus aquilo que não me custe. O que eu e você precisamos aprender? Que Deus sempre pede o único. Você lembra em Marcos, quando Jesus estava no templo? E muitos ricos depositavam grandes quantias, dízimos, ofertas, alçadas. E chega uma viúva e o põe 2 moedas. Jesus chama os seus discípulos para si. E diz assim, no versículo 42 de Marcos 12, você não precisa abrir. Vocês estão vendo aquela viúva? Ela colocou 2 moedas. Ela colocou mais do que todos. Aí os discípulos olharam para Jesus, assustados. Porque ela colocou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Todos os outros deram o que sobejava, o que sobrava. Ela não. Ela não tem mais nada. Ela só tem as 2 moedas. Existe um princípio de prosperidade que é a unicidade. Quando Deus quis selar com Abraão a aliança de ele ser pai de uma grande descendência, ele disse, dá-me o seu filho único. Deus vive nos provando nas coisas únicas, para ver se realmente nós amamos a ele, ou amamos coisas, ou pessoas. Para ver se a nossa fé está nele, ou naquilo que já alcançamos. Elias pede para ela um pedaço de pão. E a Bíblia diz assim, versículo 12... Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, eu estou dizendo a verdade. Você costuma dizer a verdade? Característica dessa mulher, boa, verdadeira. Uma das coisas que eu prezo muito nas pessoas é a veracidade. Eu tenho uma tendência. Defeito? Isso é um defeito, pastor. Tá, pode falar. Tem que ter defeito também, né? Eu sou humana, né? Eu gosto de gente sincera. Pastor, como é que a senhora pode gostar dessa pessoa? Pecadora, encralacrada, doente. É verdadeira. Eu gosto. Vou até o fim. Faço o que for preciso. A autenticidade é uma coisa que me atrai. Eu não sei. Quem sabe você gosta de gente alegre. Quem sabe você gosta de gente animada. Eu gosto de gente verdadeira. E eu sinto o cheiro de verdade, é uma coisa impressionante. Eu sei quando pessoas são uma coisa perto de mim, são outra coisa longe. Eu sei quando pessoas não estão dizendo a verdade. Eu sinto o cheiro de veracidade. E eu gosto de gente verdadeira. Pode ser torta, pode ser assim, toda defeituosa, mas é verdadeira. Eu amo gente assim. Eu tenho uma queda por gente verdadeira. E ela era verdadeira. Essa mulher era autêntica. Ela diz, vive o Senhor.
Pastora, por que a senhora gosta de gente verdadeira? Porque eu trabalho com gente. E gente verdadeira é fácil de você trabalhar. Hã? Gente de máscara é complicado. Que máscara você está hoje? Qual é a máscara que você está usando? Complicada, não é? Gente verdadeira é o que é, meu irmão. Não tem tipo, não tem nada, é o que é. Eu errei, eu pequei, eu fiz, eu faço mesmo, eu estou torto mesmo, eu preciso de ajuda. Vamos lá. Por quê? Porque a verdade liberta. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Então como é que você vai conseguir trabalhar na vida de uma pessoa se a pessoa não consegue nem dizer as próprias verdades? Ela disse, vive o Senhor, ou seja, eu estou dizendo a verdade. Ela disse, vive o Senhor teu Deus, ela reconhece ele como um profeta, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Diga assim, Deus gosta de gente que tem pouco. Por quê? Responde pro teu irmão por quê. Por quê? Vê quando Deus chamou você, quando Deus entrou na sua vida. Lembra da bicicletinha? Lembra do Fietinho? Lembra? Por quê? Porque a glória é dele. Hoje, quando você anda no seu carro bom, hoje quando você entra na sua boa casa, hoje você olha tudo e diz assim, Deuteronômio 8, é por tua causa, toda a força, toda a honra, toda a glória é do Senhor. Você reconhece a Deus, a glória é dele. Ela disse, eu não tenho nada. Deus podia ter enviado Elias, alguém que tivesse provisões, reservas, mas ele envia a uma mulher que ia fazer a última refeição. Diga para o seu irmão assim, Deus chega na última refeição. Alguns que têm elasticidade, o Senhor conhece a estrutura de todos nós, e Ele vai trabalhando. Essa mulher tinha condições, ela tinha um temperamento bom. Pastora, se eu fosse ela, eu estava em depressão, por que eu vou fazer a última refeição? Vou morrer mesmo. Filho, come farinha seca com água aí, não vou fazer pão não. Tem um trabalhão para ir lá fora, gastar energia. Olha só o crente. Vê se você não reconhece crente assim. Vou gastar energia para ir lá fora, catar alguns cavacos, para poder fazer comida. Vamos comer, fazer um mingau de farinha com água aqui mesmo. Vamos comer, não vai morrer? Quantas pessoas desistem antes da provisão? Não existe crente perdedor, mas existe crente desistente. Pessoas que desistem não agradam a Deus. Ela poderia ter desistido, mas não, ela era uma mãe caprichosa. Eu vou pegar o azeite e a farinha que eu tenho e eu vou fazer o melhor pão, porque a melhor refeição é a última. Deus, ele fica de olho em mim e você, em nosso capricho, em nosso cuidado com o nosso pouco. Tem gente que quando ele tem pouco, ele diz, isso aí não é nada, isso aí não vale nada. Ser fiel no pouco, sobre o muito eu te... A fidelidade sobre o pouco, isso nós estamos dizendo, isso nós estamos vivendo, mas existem pessoas que não aprendem. Ela tinha um temperamento fácil, um temperamento para prosperar, um temperamento para ser abençoada. Por quê? Porque era fiel no pouco. Ela ia fazer por a mesa a melhor toalha, os melhores talheres e comer a última refeição com seu filho e depois morrer. Mas ela estava fazendo o seu melhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você nunca será condenado por não ter feito tudo, mas você vai ser condenado se você não fizer o melhor. Eu não consigo fazer tudo. Você não consegue fazer tudo. Mas o que nos condena é a nossa preguiça, sabe? É a nossa letargia. O que nos condena é o nosso descaso com a nossa vida, com aquele pouco que nós temos. É isso que nos condena. Pastora, mas eu estou muito desanimado porque você está olhando para o pouco. Você não está olhando para o Senhor. Olhe para o Senhor. Para de olhar para a crise, para de olhar para o país, para de ficar comentando. Para. Não goste de usar a sua boca para falar coisas pejorativas.
Não goste de fazer dos seus lábios instrumentos pejorativos. Você tem que dizer: os meus lábios são abençoados, eu vou usar minha boca para falar de coisas boas. Tem gente que ele sabe de tudo quanto é notícia sangrenta. A Bíblia em Provérbios proíbe de saber de notícia de sangue. Tem gente que tem prazer, matou quem, feriu quem, deu quantos tiros em quem. E aí um fala deu 4, não, deu 5, ele sabe quanto foi, onde foi, o que foi. Ah, que isso? Que prazer mórbido é esse? Nós temos que gostar de saber de boas coisas. Nós temos que gostar de boas novas, de boas notícias. Vai ler um bom livro, vai ler a Bíblia. Nós precisamos alimentar. Eu quero que a minha mente seja um instrumento voraz na mão de Deus. Eu quero, que jeito? Recebendo aquelas informações destrutivas que a mídia aumenta, propaga. Vê se a mídia coloca coisa bonita, coisa boa. A filha que abraçou a mãe, a filha que matou a mãe põe, o resto não. E esse lixo vai chegando até nós e vai fazendo o quê? Pastora, mas que mal isso faz? Você não sabe o que é a mente humana. Se você começa a alimentar sua mente e seu coração de coisas ruins, dificilmente você vai ter fé para acreditar que coisas boas vão acontecer com você. Se você começa a ter inclinações para as coisas ruins vão te atrair. Você ouve quem matou, quem feriu, que o país está. Quando Deus fala com você: eu vou te abençoar. Vai nada, olha a situação que está, todo mundo matando todo mundo. Você não vai ter fé para isso, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que ter boas novas, anunciadores de boas novas. Pastora, não tem nada de bom para falar, então não fala. Não tem nada de bom, então não fala, fica quieto. Ela disse assim: um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei no versículo 12, parte B, 2 cavacos, 2 pedacinhos de madeira, e vou prepará-lo para mim, para o meu filho, para que o comamos e morramos. Diga, ela tinha um filho. Ela era uma mulher responsável. Você é uma pessoa de responsabilidade? Pessoas de responsabilidade são pessoas tendenciosas a serem mais fortes. Toda pessoa responsável é mais forte. Responsável. Responsável no horário, disciplinado. Toda pessoa responsável é mais forte. Agora vai falar que se eu não ligo, que se eu fiz uma agenda não cumpri, que se eu não estou nem aí, eu dificulto a minha bênção. Não é eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Nós temos que ser responsáveis. Aquilo que nós assumimos para nós, nós devemos cumprir. Mas fulano não cumpre, eu não estou nem aí com fulano, beltrano e ciclano. Eu estou aí comigo. Eu tenho que cumprir aquilo que me é definido, porque eu devo reportar a mim. Eu preciso me aprovar. Eu preciso ter uma identidade positiva. Se eu não gostar de mim, se eu não tiver uma identidade positiva, eu não terei condições de vencer os meus desafios. As pessoas mais fortes nos seus desafios são as pessoas que se aprovam, são as pessoas que se gostam, pessoas que vivem se culpando, pessoas que vivem se lamentando. Não deu. Eu odeio desculpa. Desculpa são pessoas sem vergonha. Gente sem vergonha. Gente que não assume a culpa. Não existe desculpa. Não deu. Não é que não deu. Eu não planejei direito. Eu fui irresponsável. Eu não fiz porque fulano... Eu não tenho nada a ver com fulano. Eu tenho a ver com aquilo que eu tenho que fazer. Você precisa ter responsabilidade. Você sabe por que ela não ficou em depressão? Você sabe por que ela não deitou numa cama, cobriu a cabeça, ou então não pegou as malinhas e foi embora? Porque ela tinha um filho para sustentar. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. E por isso que nós temos que ser fortes. E por isso que nós temos que enfrentar situações. Diga amém. Ela disse a verdade, que não tinha condições. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas. Faze conforme a tua palavra. Você vai fazer um bolo? Pode fazer. Porém, faze-te primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti e para o teu filho. Usa parte da farinha e faz primeiro para mim. Diga primeiro para Deus. Essa é uma regra que Deus não abre mão, viu? Eu quero ler para você em Números. Você não precisa abrir, não. Sobre as primícias, das quais nós temos trabalhado durante todo esse tempo, tá? Números capítulo 15, versículo 18, diz assim,
Só vou ler para você. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra em que vos hei de introduzir, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor a oferta alçada das primícias da vossa massa. Oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim o fareis. O primeiro é de Deus. Deus tem o primado. Ou Deus está em primeiro lugar, onde ele não está em lugar nenhum. Primeiro é para Deus. Primeiro é para Deus. Ele é absoluto. Faze primeiro para mim. Aí você lê lá em Ageu. Vou ler também para você. Não precisa abrir não, mas vou ler. O que acontece quando não se coloca Deus em primeiro lugar? O que acontece com pessoas... Espera aí, irmãos. Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Achei. Ageu, capítulo 1, versículo 9, não precisa abrir. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, em cada um de vós corre para a sua própria casa. Quando vocês acham, eu tenho bastante, eu vou lá e diminuo. Olha para o teu irmão e fala: Deus diminui tanto quanto aumenta. Pergunta para ele: você quer que Deus diminua ou que Deus aumenta? 2,16. Antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém com um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. O Senhor diz: eu sou o Deus que diminui. Por quê? Porque eu não sou prioridade. Você tem semente, você vai comer ela ou plantar? Pastor, eu preciso comer. Você pega a parte e planta o resto. 1 Reis, versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Por que você acha que ela obedeceu? Porque geralmente pessoas boas e responsáveis obedecem. Pessoas que são boas e responsáveis têm facilidade de obedecer. Pessoas amarguradas, ressentidas e relapsas têm dificuldade de obedecer. Ela já trazia traços em seu temperamento que lhe dava uma condição de obedecer. Ela era uma pessoa boa e responsável. E Elias disse, e ela obedeceu. E ela fez conforme diz. E a farinha da panela não se acabou. E foi e fez conforme. Assim comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo profeta e pelo ministério de Elias. Diga glória a Deus. Deus quer nos ensinar segredos. E um dos segredos é primeiro para Ele. 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 Pastor, eu conheço gente que não prioriza o Senhor e que ele continua sendo abençoado e próspero. A questão é a corda. A questão é a corda. Que corda? A corda que Deus dá para o juízo, para se enforcar aqui. A questão é a corda. Eu tenho que ver se a minha bênção é bênção ou é corda. É corda, Deus dá corda. Opa! Deu corda para Saul, deu corda para Jeroboão, deu corda para Judas. Judas teve uma corda enorme. Era um dos mais privilegiados no corpo de discipulado. A questão é a corda, meu irmão. O que eu e você precisamos entender? Tem uma promessa de Deus para mim e para você. Só que eu tenho que me enquadrar nela. Eu tenho que ser fiel às exigências da promessa. Se você fizer primeiro para mim, não vai faltar. Se você der... Eu não estou falando... a pastora está falando aí para dar meu salário. Eu não estou falando nada disso. Você me conhece, sabe que eu não estou falando nada disso, não. Deus quer muito mais do que o seu dinheiro. Deus quer seu coração. Deus quer a primeira parte do seu tempo. Deus quer o centro da sua alma. Deus quer ser o centro da sua alegria. Deus quer ser a motivação maior para a sua vida. Deus quer ser a razão do seu viver. Deus quer nesse mês de julho ser aquele que vai ser invocado diariamente. Deus quer ser a primícia.
Deus quer que você doe para Ele o seu melhor. Ao invés de você ficar desesperado por um problema, ansioso por uma situação, você vai lá e você vai buscá-lo, vai dizer: Senhor, eu vou colocar o Senhor, ao invés de eu ficar desesperado, eu vou orar, vou colocar a minha vida diante do Senhor. Deus quer ser o primeiro. Por quê? Porque Ele é único. Porque Ele é único. Eu quero que você feche os seus olhos. Quem sabe você está passando uma situação difícil, como essa mulher viúva. Deus está enviando a palavra profética ao seu encontro. Você crê nisso? Você vai abrir a porta da sua casa para a palavra profética? Essa mulher abriu as portas do seu coração e da sua casa para a bênção. Ela creu. Ela fez primeiro para Elias. E então a bênção veio. Primeiro é a sua atitude de fé. Primeiro é a sua obediência. Depois a bênção. É assim que Deus trabalha. Hoje o Senhor te chama para crer. Hoje o Senhor te chama para confiar nele. Hoje o Senhor te chama para que você entre e coloque os seus pés neste mês de julho. E este mês de julho seja ordenado a te abençoar. Eu quero que você abra os seus lábios e você declare que o Senhor teu Deus está indo adiante de você e está ordenando que este mês de julho seja uma bênção na sua vida. Abra os seus lábios, fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero ser uma pessoa boa. Senhor, eu não posso ser alguém que se torne como uma esponja, que absorva tudo de ruim que existe de fora. Eu preciso ser uma fonte, que de mim saia o que eu preciso. Eu não preciso que ninguém me elogie, eu não preciso que ninguém me ame, eu não preciso de certezas externas. Eu só preciso acreditar que tu moras dentro de mim, que tu habitas dentro de mim e que eu vou dar certo. É só isso que eu preciso. Deus tem propósitos para você. Deus tem planos para a sua vida. Planos. Deus tinha planos para aquela viúva, como Jesus diz: havia muitas viúvas em Sarepta, mas aquela foi escolhida. Há muitas pessoas, mas Deus escolheu você e trouxe você para a presença dele, para marcar um encontro contigo, com a Escritura, com a palavra, com o Senhor da bênção, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele está aqui dizendo: eis que vou adiante de ti neste mês de julho para abençoar-te. Eu sou aquele que consola o seu coração, que te dá esperança. Não esperança baseada em suas forças, não esperança baseada em sua inteligência, em seus currículos. Não, a esperança baseada na sua fé em mim. Sua fé nele te dá esperança. Quero que você diga: Senhor, eu quero ter esperança. Eu quero ter esperança que venha da tua palavra. Eu quero aprender a confiar em ti. Eu quero ser crente. Eu quero ser crente. Eu quero crer. Quero ser fiel no pouco. Quero te honrar com as minhas primícias. Quero ter um bom coração. Quero ser responsável e quero obedecer. Quero ser verdadeiro. Em nome de Jesus. Eu quero ser verdadeiro. Eu não quero fazer uso de máscaras. Diga ao Senhor que você não quer mostrar o que você não é. Deus, eu não quero mostrar o que eu não sou, que eu não quero fingir, eu quero ser eu, Pai. Eu quero poder mostrar quem sou eu sem me envergonhar. Eu quero poder viver quem eu sou, sem precisar me esconder, Senhor. Então limpa meu coração. Diga a Ele: limpa meu coração, limpa meu coração. Eu quero poder dizer como essa mulher: vive o Senhor que eu quero poder, Senhor. Eu quero poder ser verdadeiro, bondoso, responsável e obediente. São as 4 características dessa mulher antes da bênção. Quem sou eu antes da bênção? Quem é você antes da bênção? Será que eu e você temos sido atrativos para o Senhor? Quantas pessoas conseguem ser boas somente depois de abençoadas? Quantas pessoas conseguem ser responsáveis somente depois de abençoadas? Quantas pessoas conseguem ser verdadeiras e responsáveis e boas e obedientes apenas depois de abençoadas? Só que essa mulher, trabalhando sobre a sua última refeição, ela era boa,
responsável, verdadeira e obediente. Está explicado porque Deus a escolheu? Deus, quando escolheu você, Ele viu algo em você. Algo que chamou a atenção dEle. E se você tem esquecido isso, se você tem esquecido, eu quero que você reacenda novamente, em nome de Jesus. Nós somos caracterizados por pequenas porções de Deus colocadas em nós, no ventre da nossa mãe. Porque Ele te formou no ventre da sua mãe e Ele colocou algo dEle. E quando Ele te chama a encontrar-se com Ele, Ele está dizendo, chegou o momento de eu despertar o dom que eu pus em você. O talento que eu te dei no ventre de sua mãe. Onde o mundo tentou destruir, onde as situações tentou abortar, mas eu sou o dono do que há em você, e somente este dom irá corresponder a mim. Essa mulher teve a família salva, porque Deus a escolheu, porque o que havia nela, Ele foi quem colocou. O que há em mim foi Ele quem colocou, o que há em você foi Ele quem colocou.